Bem-vindos a mais um episódio do Pode Ser Verdade. Hoje nós vamos falar sobre a traição. Traição, Carol. Um episódio muito importante, né? Muito importante, é um assunto importante que a gente tem que entrar em contato. Com certeza. Porque traição acontece. Acontece. E traição acontece em diferentes aspectos, né, Ale? É a quebra da lealdade. E a quebra da lealdade ela pode ser como. Porque às vezes a gente fala traição, a gente sempre lembra de uma relação amorosa e tal. Sim. E ela é determinada pessoa ou determinado grupo, né? Claro. Não necessariamente a gente pode atrelar traição a uma relação amorosa, mas no final das contas a gente vai acabar batendo esse papo aqui sobre isso. Pelo menos eu acho que sim. Com certeza é onde mais pega, né? Assim, obviamente existem traições familiares, amizades, mas acho que o foco hoje é a gente tentar entender um pouco mais quando pega mais esse afeto de relacionamento, né? Você só consegue se sentir traído se você tem uma intimidade com a pessoa, certo? Porque se você não tem um vínculo, se é uma pessoa próxima, se não tem uma intimidade, você se sente traído, né? Você não dá tanta importância, não dá todo aquele peso. Então é legal trazer essa perspectiva do tipo, nós só somos traídos, nós nos sentimos traídos por pessoas que temos uma certa intimidade. Pode ser um grupo, pode ser uma pessoa, assim, mas temos uma intimidade. Ela tem acesso a algo ali em que ela trai. Sim, eu concordo com isso, mas eu ainda levo um pensamento um pouco mais estoico, obviamente. Mas que, na verdade, você dizer realmente, eu me sinto traído. Ou seja, você é um sujeito ativo também no ato da percepção do sentimento da traição. Se a gente conseguisse elevar um pouco o nível de pensamento, de maturidade, olhar isso um pouco de uma forma mais como ele é, a gente enxergaria que a traição, ela não é sua, né? Ou seja, você sentir traído também tem um papel ativo de você aceitar isso e não deixar com o outro porque foi um papel do outro. Isso me fez lembrar um episódio que... Não lembro qual foi o episódio, mas você falou sobre... Só te afeta se você deixa ser afetado. Sim. Então, é essa mesma linha, né? Do estoicismo, assim. A traição é do outro, então você também coloca ali um limite do ela te afetar. Marco Aurélio diz, né? Se alguém consegue me ferir, isso não é culpa minha, a menos que eu concorde com a ferida. Então você tá trazendo isso para você. Óbvio que isso é um nível de pensamento, de uma maturidade tamanho, não é simples assim na prática. Mas eu gosto de trazer esse tipo de exercício pra gente poder diferenciar, porque a gente muitas vezes na vida vai trazer o que não é nosso pra nossa vida. E isso é o que nos polui e nos impede um pouco de avançar. E aí você fala da ferida, quando você cita Marco Aurélio, e a traição dói. E ela dói porque ela tá atrelada a uma pessoa, ou ela dói porque ela tá atrelada a uma pessoa que a gente achava que ela era? Eu sou da teoria de que ela é sempre atrelada a uma ideia. A uma ideia. Eu particularmente penso nisso, porque eu acho que... Um tipo de relação, um tipo de pessoa, alguns valores que você achava que a pessoa não era capaz de fazer, ela fez. Exatamente, Tudo porque ela exige uma ressignificância, né? Ela, se colocar em uma linha do tempo, a traição ela não impacta o presente, isso acabou de acontecer, ela vai impactar todo o passado. Então, quando você é obrigado a reconstruir o passado e você reconstruir a ideia que você tem da pessoa, a percepção que você tem sobre si, porque impossível qualquer pessoa que se sentiu traído não mudar a sua maneira de enxergar a vida, assim, isso vai impactar um pouco a sua maneira de olhar pra tudo. Então, essa ressignificância que eu acho que é a parte que mais afeta na ideia, porque é muito difícil. Eu gosto de imaginar, Carol, assim, quando eu falo de ideia, assim, como se fosse... Você tá em dois terrenos. Eu tô aqui no meu terreno do meu relacionamento com tal pessoa. De repente, eu fui colocado num outro terreno. Num outro aqui, onde tudo mudou. Tudo mudou. Eu tenho que olhar pra isso, eu tenho que rever toda a vida. Mas eu revejo muito ainda olhando o terreno que eu pisava antes. Sim. Então, eu acho que a maior parte do sofrimento da traição é porque a gente é apegado àquele outro terreno. A gente tá olhando pra ele,
tá pensando nele tudo e querendo que esse novo terreno, que ele já aconteceu, que já é onde você tá pisando, você tá ali, você não vai sair dele. Você tá pisando nele com a cabeça no outro. E é aí que vai morar o sofrimento. Sim, e falando de atrelado, né? A traição, por um olhar mais da psicologia, ela não tá atrelada a uma patologia. Ela tá atrelada a uma índole. Claro. Porque existe, às vezes, muitos casos que a gente comenta aqui, ou assuntos que a gente fala aqui, que tem a ver mais com patologia, tem a ver com um perfil de personalidade, né? Um traço de personalidade. E a traição não. A traição é índole. E tem um ponto, um aspecto muito importante sobre a traição, porque você estava falando sobre a pessoa que, né, se sente traída, você tá bem nesse viés do tipo, como eu me sinto e tal, e eu tô no viés já do traidor, assim, né, do que faz ação da dinâmica. E o não amadurecimento traz esse perfil de traidor. Claro. Isso eu achei muito importante, assim, quando eu entrei em contato com esse assunto, porque pensa, quando você está mais maduro, se sente mais maduro, você tá com a índole ali mais bem formada, né? Com certeza. Você tá com uma maturidade. Isso não tem a ver com a idade, isso tem a ver com a maturidade. E isso bem formado, bem consolidado dentro de você, te evita fazer várias coisas, né? Te traz um amadurecimento que não faz agir como um traidor. Né? E aí, em diferentes âmbitos, amoroso ou amizade, enfim. Eu acho isso bem legal. Trazer, até porque a traição, ela não vai lá e acontece. Na maioria das vezes, ela não só acontece, ela é arquitetada, assim. Ela é montada, ela é pensada. E dói no outro, muitas vezes, porque vem com essa narrativa. Para quem é traído, ela sabe que a traição... Às vezes um comportamento da pessoa começa a mudar, ela tá ali, sei lá, questões de celular, ou questões de horário, várias coisas mudam no comportamento da pessoa que está traindo. E aquilo está sendo arquitetado, aquilo está sendo pensado, aquilo está sendo planejado, existe um movimento, uma mudança de movimento do traidor. E isso dói muito em quem está sendo traído, porque a pessoa está percebendo aquele movimento, ela está vendo que a pessoa está fazendo várias mudanças, e isso sim é o que mais machuca também, porque não é o simples fato da traição, é toda a mudança que vem com ela, né? Não é um ato espontâneo. Mas exatamente, Carol, e nessa maneira que você traz sobre a traição e todo o planejamento, assim, por exemplo, por se dizer, pra mim ela é uma das dores que acho que mais impacta a pessoa, onde você sente a maior ferida, porque a traição, diferente de outras feridas, ela é mais pessoal. Se você passa por uma dor muito grande, por exemplo, pode ser uma perda de um ente querido, isso não é pessoal contra você, isso é um evento da vida. Então você aceita isso um pouco melhor. Agora a traição, ela parece que foi um tiro direcionado para a pessoa. Então é muito difícil porque você está mexendo com valores muito pessoais, ego, relacionamento, confiança, e ali isso tudo desmorona. Então você sente isso 100% direcionado para você. E eu volto no que eu disse, e aí você tem que... Isso impacta todo o seu passado, toda a ideia de que você tinha, como você enxergava o mundo. Sim. Então, é muito difícil você conseguir aceitar a traição de uma forma tão simples, porque é uma afronta pessoal. Olha, Lê, me fez lembrar de um estudo que eu vi de uma psicóloga de fora do Brasil, em que ela fala que muitos psicólogos tratam a traição como luto, como a perda de alguém. E ela viu que muitos dos pacientes dela, isso não dava muito certo, porque as pessoas elas ainda entravam em alguns questionamentos importantes. E aí, depois de muitos estudos, ela também passou por uma situação pessoal e depois de ler muitos livros sobre traições, ela chegou em 3 status. É muito interessante como que você estava falando, conecta com isso, porque ela falou, você não tem que tratar a traição como uma perda, como um luto. Você tem que olhar para a traição com um viés mais a perda do self, a perda do eu, a perda do eu, assim, né? Então não é a perda do outro, né? A perda do outro, o outro se foi.
você não consegue se recuperar. Quando você trabalha essa recuperação do self, a recuperação do eu, você tem que fazer uma reviravolta, você tem que se fortalecer. É diferente de aceitar do recuperar. Na traição você precisa se recuperar e no luto você precisa aceitar, você precisa deixar ir. A traição não é necessariamente, você tem que fortalecer o eu. Ela divide em 3 status. O primeiro é você fica confuso, então você entra em contato com muitos... Por quê? Mas por quê? Você começa a entrar em muitos questionamentos. Por que se ele me amava? Ela entra em contato com um outro pilar que é o você desvaloriza, né? Você fala, ai, mas eu dei tanto amor, você vai tirando a sua, né? Você tirando o seu valor, né? Como se seu amor não tivesse valor. E o terceiro status é você vai perdendo poder, né? Ela fala que eu não posso ficar nessa situação, eu preciso me mover. E quando você tem essas falas, isso quer dizer que você está sem o seu poder. Então ela traz esses 3 status e eu acho super conecta com o que você estava trazendo. Muito legal, muito legal. Até porque nisso que ela está dizendo mesmo, sobre o luto, eu acho que o luto exige mais uma resiliência, né? E a traição, ela exige mais uma reconstrução. Exato. Você não é só passar sobre enfrentar as dificuldades, mas você tem que mudar inteiro, mudar a sua maneira de enxergar tudo e sua maneira de como você enxergou o passado. Então é muito mais difícil. E se qualquer coisa que você fosse reconstruir na vida, se você tivesse que reconstruir sua casa, sei lá, provavelmente você iria reconstruir mudando alguns aspectos que você gostaria de ajustar na sua casa. Sim. Só que quando a gente tá falando da mente, a gente vai passando pela traição, a gente gostaria de reconstruir, mas a gente fica preso ainda à ideia, mesmo que a gente não gosta dela. Mas a gente fica preso ao passado, àquele mesmo lugar. Por isso que eu falo, a traição pra mim ela existe muito mais na ideia. Então é muito difícil se reconstruir, porque pra mim eu acredito que a parte difícil da reconstrução é o apego ao passado, é o apego à ideia. E a lei trazendo esse reconstrução da mente, na verdade a nossa mente é a nossa casa, né? Então a gente tem que tratar a nossa mente. Olha só! A nossa mente é a nossa casa. A nossa casa não é a nossa casa. A nossa casa é só uma coisa material. A gente, né? Eu aqui fazendo obra de casa. Mas a nossa casa é a nossa mente, é o nosso corpo. É disso que a gente tem que cuidar. O resto é externo. Então, e ela também, né? Vou trazer mais alguns elementos. Quando ela fala do status do, estou confuso, ela fala, sai desse status confuso. Como você vai se recuperar? Estou confuso. De vez você ficar no, por que se eu amava? Por que se ele estava comigo? Por que se ele acabou de fazer isso? Cara, entra no viés de, faça pensamentos intencionais. Você faz escolhas intencionais. É isso que você quer para sua vida. Sai da confusão fazendo pensamentos que se conectam com as suas intenções, né? E tem o outro, que é o estado de desvalorizar, que a pessoa entra, saiba a sua importância. A gente já falou isso em outros episódios, né? Saiba a sua importância, saiba o seu valor. Não é porque o outro, você diz muito sobre desapega, deixa aí, isso é do outro. Não é porque o outro agiu assim que você não é importante. Porque a gente entra na desvalorização de tirar toda a sua importância no status que você entra ali na hora que você foi traído. E do poder, saiba que você não pode mudar ou controlar nada. E aí entra muito no estoicismo, né? Você não pode mudar as coisas, você não pode controlar as coisas. Ali não é o seu lugar. Com certeza. E a maior ilusão que a gente tem na vida é o controle. Exato. O controle existe, mas a gente quer ter e quer controlar. Pra mim, Carol, eu enxergo que a traição, ela em primeiro lugar, não é sobre você. Não é sobre você. Ela não é sobre você. Então você tem que saber diferenciar isso. Não trazer isso pra você e não te desmerecer, tirar o seu valor. Porque ela não é sobre você. No episódio passado, eu concordo 100% com uma frase que você disse. Traição é livramento. Então não idolatre o outro, não se desmereça. Traição é livramento, isso é falta de caráter. Então isso é índole. É o que você falou, não é uma patologia, isso é uma moral. Tá? E o terceiro lugar pra mim que eu diria a traição ela exige um perdão. E o perdão não é para o outro, o perdão é pra você. Ficar remoendo, ficar sentindo a raiva, ficar se perguntando por que eu, por que ele, por que não sei o que, por que tudo, por que assim, não vai te levar a lugar algum.
A traição ela exige um perdão muito difícil, mas um perdão que ele exige pra você. É pra sua libertação. Se eu fosse Alexandre aqui dar um conselho, eu falava: a traição você perdoa, mas nunca mais olha na cara. Não é porque você perdoa que a pessoa é bem-vinda na sua vida. O perdão é seu. É seu. Você pode perdoar qualquer pessoa no mundo, você não significa que você tem que ter contato com ela. Conviver, né? Conviver. Você entende o problema, deixa com o que é do outro, porque só é traído quem se sente traído. Não deixa essa ferida de uma outra pessoa carregar em você e cada um segue o seu canto. Cuida do seu eu, né? Recupera e segue. Muito bom, muito bom. E aí, trazendo assim pros temas atuais, né, Ale, que a gente falou muito de relação amorosa, a gente vê muitos assuntos sobre monogamia, não monogamia. Esse papo que a gente teve aqui é o acordo que as pessoas têm entre elas, né? Não tem a ver com que tipo de relação você tem a ver com que tipo de acordo você tem e você se sentir traído de acordo com aquele acordo que você tem com a pessoa, de acordo com aquela relação que você estipulou com aquela pessoa. Independente do rótulo que você coloca, você se sente traído, ele traiu o que ele, né, combinou com você, né, o contrato que ele tinha com você ali. E também diferentes relações. A regra é clara, Carol. A regra é sempre clara. Saiu da regra, é uma traição. Qual é a regra, aí é de cada um. Aí é de cada um. Muito bom. Fechado, Carol. Muito bom papo. Muito obrigado a todos. Obrigada a vocês por mais um episódio. E nos vemos na próxima. Valeu, Ale. Valeu, Carol.